Tenho algo para ministrar a vocês hoje, uma palavra baseada numa cura de Jesus. Na verdade, foram duas curas de Jesus. Isso, traz para mim, por favor, aí, gente. Na verdade, são duas curas de Jesus. A primeira cura é a cura que aconteceu em Jerusalém de um paralítico. E a gente conhece o paralítico do tanque de Betesda. A gente conhece muito bem. E a segunda cura, eu quero fazer um paralelo. Obrigado, minha querida. Eu quero fazer um paralelo. É a cura que Jesus fez aos gerazenos. Vocês vão entender um pouco melhor. Eu queria estabelecer algumas diferenças entre essas curas e, em cima dessas diferenças, alinhar princípios que eu creio que vão abençoar demais a mim e a você essa manhã. Eu queria que você tivesse expectativa no seu coração, criasse expectativa no seu coração pelo que vai ser ministrado. Eu creio que isso vai gerar cura para mim e para você. Então, abra o seu coração, tire a sua mente de análise. Faça, lógico que a gente está aqui para analisar, mas não seja análise pela análise. Tire a sua mente, se permita entrar numa atmosfera, uma realidade de presença de Deus, de ministração poderosa do Espírito. A minha oração é que você saia daqui curado essa manhã, transformado essa manhã. Eu quero falar sobre, vou começar a ler primeiro a primeira história, a primeira história que é a história do paralítico do tanque de Betesda, que está lá em João capítulo 5, do verso 2 ao verso 9, João 5, de 2 a 9. Você abre a sua Bíblia aí, o seu smartphone, nós vamos ler. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Na verdade, não era só um tanque, era um complexo de tanques. E esse complexo de tanques, ele ficava no pórtico para o templo, no lugar onde as pessoas prestavam sacrifício. Por isso, aquela porta que perto do tanque se chamava Porta das Ovelhas, porque por ali entravam os animais a serem sacrificados. E eles paravam no tanque, ali era um lugar de purificação, era um lugar de purificação não só dos animais, como das pessoas. O que acontecia, sempre aconteceu para os judeus, é que eles tinham constante, uma prática constante de batismo. Eles se batizavam como forma de purificação. Inclusive, tinha uma seita judaica chamada os essênios, que eles se batizavam por volta de 3 a 4 vezes por dia. E o que acontecia é que esse era um tanque central para a crença judaica, porque esse era o lugar de purificação para onde seriam prestados sacrifícios logo ali no templo, que foi construído por Salomão, reedificado por Zorobabel e depois ampliado com Herodes. E aí continua a história. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. E de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Olha que coisa interessante que estava acontecendo. Existia uma crença de que a água se movimentava, e essa água que se movimentava era a água de um... Se quiser, pode aumentar aqui um pouquinho, esse negócio aqui. Pronto. E essa água que se movimentava, a crença dizia que era um anjo que a movimentava, e quem pulasse primeiro na água era curado. Percebam que ali era um depositário de doentes. Tinha doente de tudo quanto é forma. Agora, existia uma relação nos doentes. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Porque um só era curado quando se jogava por uma crença. Os doentes não eram cooperadores. Eles eram competidores. Porque era só um que ia ser curado. E o que aconteceu a partir dali, que existiu um realmente que foi curado por Jesus. E a história continua assim. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos que o cara ia ali. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Jesus não perguntou isso pro cara. Jesus perguntou se ele queria ser curado.
Observe. Atenção a isso. E ele chegou e falou, não tem quem me jogue. E nunca ia ter. Você concorda comigo? Se era uma competição. Cara, todo mundo de olho no poço. Isso é importante. Todo mundo de olho no tanque. Tinha uma competição ali. E o tanque era mais importante. E Jesus estava ali andando, cara. E todo mundo com olho aonde? No tanque. Porque era desse discurso que a cura viria. Jesus parou no cara e falou assim, você quer ser curado? Ele falou, sim, não. Não falou nem sim, nem não. Ele inusitadamente falou assim, pô, não tem ninguém que me joga. Lógico que não teria. O que esse cara estava fazendo ali? A verdade é que das piores da enfermidade para serem curadas num tanque como esse, em que a competição e quem chegar primeiro ganha a cura, seria paralisia. Como é que o cara ia ganhar um negócio desse? Nunca. Nunca. Alguma coisa estava acontecendo ali. E alguma coisa que está para além de uma cura, de uma intenção, fazia com que aquele paralítico estivesse ali. Você quer ser curado? Perguntou Jesus. Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Essa foi a primeira cura. Agora vamos ver outro cenário de cura. Um cenário que passou-se em Genezaré. Jesus chegou com os seus discípulos lá. Mateus capítulo 14, versículo 34, narra assim. Depois de atravessarem o mar, chegaram em Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Olha que coisa interessante. Os doentes viram Jesus chegando. E ao invés de disputar por uma cura, eles acordaram com Jesus. E eles falaram assim para Jesus, você segura a onda, porque Jesus, você não escolhe alguém para curar. O primeiro da fila e o último para a fila, Jesus, não importa. Nós estamos parados, ele vem aos nossos encontros. E não importa o lugar que você esteja na fila. E é interessante porque eles saíram dali e foram chamar os amigos, bateram na porta de cada um e falaram, o mestre está aí, nós vamos ser curados, vamos lá. Se organizaram, fizeram uma fila. Engraçado, um ponto que poderia ser trabalhado aqui é a cura que existe na coletividade. Quando pensamos em nós, um só é curado, aquele que consegue olhar para Jesus, mas aqui o coletivo fez com que todos fossem curados quando fossem a Cristo. Olha que coisa bonita, que coisa interessante. E o texto continua assim. Suplicaram-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Todos ficaram parados e esperaram Jesus passar. E quando Jesus passava, a única coisa que eles fizeram foi tomar uma atitude em direção a tocá-lo. E a cura vinha, e a cura vinha, e a cura vinha. Dois grupos foram destacados. O grupo de Jerusalém, que é o grupo do tanque de Betesda, e o grupo de Genezaré. E a gente tem algumas divergências aqui. Primeiro, no grupo de Jerusalém, eles se reuniam sistematicamente, eles se organizavam em torno do caos. O grupo de Genezaré foi algo pontual, mas que fizeram, inclusive, eles se cooperarem no caos, e do cooperação existiu a cura. Existiam diferentes reações que eu quero destacar. O pessoal de Genezaré, ele foi atrás de Jesus com uma consciência de quem ele era, o reconheceram, entendiam que ele tinha o poder de curar, tinha não só poder, como era capaz de curar, e eles foram tomados de um espírito de solidariedade. A cura aconteceu porque era algo coletivo e não individual. Impressionante. Chamaram todo mundo e todo mundo foi ser curado. Já em Jerusalém, não foi assim não. Primeira coisa, Jesus não foi conhecido. Sabe por quê? Provavelmente eles não o viram. Eu vou dizer não provavelmente, eu vou dizer certamente. Certamente não o viram. Sabe por quê? Porque eles só tinham olhos para o tanque. O tanque estava lá. A narrativa de cura estava lá. E Jesus vinha passando. E aí, imagina, vai balançar a água, eu não vou tirar o olho daqui, eu olho pro outro e falo, você vai ficar para trás, eu tenho que ficar perto do tanque, eu tenho que olhar pro tanque, porque quando essa água balançar, eu vou me jogar no tanque, porque é assim que eu consigo ter a minha cura. Todos são concorrentes, ninguém coopera, um concorre com o outro. Ninguém diz assim, não, vamos lá, a gente vai encontrar a cura junto. Não, é o
tanque que pode me ter a cura. É do tanque. Não espere cooperação em Jerusalém. Não espere. Não espera ajuda. Não espera solidariedade. Jesus, gente, ele estava em Jerusalém. Ele estava no tanque de Betesda. Ele era a grande chance de todos ali serem curados, porque aconteceu isso em Genezaré. Todos serem curados, mas eles só tinham olhos para o tanque, eles não tinham olhos para Jesus. E também não tinham olhos uns para com os outros, eles só tinham olhos para si e para uma cisterna de água. É o que eles tinham. Acho que o tema da mensagem hoje é: pior cego é aquele que não sabe ver. Mas como assim? Cego com a cura de um paralítico? Como assim? O que isso tem a ver? Sabe por quê? Porque a cura desse paralítico estava relacionada à sua visão. Calma. Daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. É por isso que Jesus fez o milagre de um homem só. Sabe por quê? Porque quem foi esse homem? Esse homem foi aquele que não tinha mais olhos para o tanque. E, portanto, tinha olhos livres para olhar para outro lugar. Aquele paralítico só pode olhar para a cura porque teve olhos que não olhavam mais para o tanque e puderam olhar para Jesus. Ele tinha 38 anos que tinha essa enfermidade. 38 anos o cara tinha a mesma enfermidade. Outra coisa, a pior enfermidade, como já falei, que podia acontecer numa relação de competição, que quem chegasse primeiro ficava curado. O que um paralítico estava fazendo lá? Eu vou falar para você, eu vou dar uma sugestão. Pessoas inválidas naquela época eram colocadas à margem da sociedade. O que acontecia é que 38 anos, alguém inválido naquela situação, literalmente ele fica como coitadinho lá de um canto. Sabe o que ele fazia? Ele falou assim: eu vou pro tanque porque aqui pelo menos eu estou entre iguais. Ele não tinha como acompanhar mais uma cura que possivelmente viria de uma falsa narrativa, de um rito, de uma mandinga popular. Não, ele simplesmente falou: no tanque eu não consigo chegar. Foi o que ele falou para Jesus: não tem que me coloque lá, sempre vem alguém mais cedo, não tem como eu chegar. Daí sabe o que ele fez? Ele pôde tirar o olho do tanque e olhar ao seu redor e ver outras possibilidades de narrativa de cura. Acompanha comigo. Acompanha comigo. Sabe qual foi o resultado? Resultado é que ele já estava desmamando de um discurso que só o enganaria e não traria a sua cura. Jesus estava lá. Que oportunidade perdida para os de Jerusalém. Os de Genezaré não perderam. Eles compreenderam que quando Jesus passa cura, passa generosidade, passa misericórdia, passa amor. E quando passa, a gente não pode perder essa oportunidade. Mas aí eu te faço a primeira pergunta: como não perder essa oportunidade de cura? E a gente vai aprender hoje. A primeira coisa que eu quero destacar é que a gente precisa deixar de apostar em cisternas de águas paradas e olhar exclusivamente para Cristo, a verdadeira cura. Calma. Eu vou explicar. Assim como esse paralítico, por diversas vezes nos auto-enganamos, porque vivemos um ciclo proposital de falsas narrativas sobre uma possível cura que nunca vai chegar. É o caso desse paralítico. Sabe o que ele faz? Ele crê que um anjo vai agitar a água. Depois que ele crê que um anjo vai agitar a água, ele ouviu que isso aconteceu e aí fica às margens do tanque. Mas como isso seria possível se ele perderia a competição? Se a paralisia dele, inclusive, era a pior condição de flagelo para ele conseguir uma cura, que foi acreditado na crença popular que aconteceria porque alguém ganharia uma competição de corrida. Para correr tem que andar. Muitas vezes nós somos como esse paralítico, gente. Agarramos em esperanças e acreditamos em coisas que não fazem muito sentido. E por que fazemos isso? Por quê? Fazemos isso porque precisamos continuar a viver. E precisamos acreditar que deve existir uma saída, mesmo quando parece absolutamente absurdo e distante. Criamos discursos, criamos sofismas, criamos falsas verdades para nos enganar sobre a nossa cura, que na verdade nunca vai chegar. Marila Colasanti, que é uma poeta, ela escreveu um negócio muito legal e eu queria compartilhar com vocês. O tema da poesia é: eu sei, mas não devia.
Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento, de fundos, e a não ter outra vista que não seja as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E a gente vai falando, não tem quem me joga na água. Não tem quem vá e faça meu papel. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. Cadê a água mexendo? Eu não consigo chegar lá. E à medida que se acostuma, esquece o sol. Esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. Tomar café correndo porque está atrasado. A ler jornal no ônibus porque não pode perder tempo de viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. Aceita ler todo o dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone. Hoje não posso ir. Isso um dia vai parar, sabe por quê? Porque um dia a água vai mexer. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. Um dia isso vai acabar, eu só preciso de alguém para me jogar no tanque. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai se afastando uma dor aqui, um ressentimentozinho ali, uma revolta acolá. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida que aos poucos se gasta e que de tanto gastar e tanto se acostumar, se perde a si mesma. Ei, gente. Nos enganamos porque vivemos um ciclo proposital de falsas narrativas. Criamos falsas narrativas sobre as nossas mazelas. E o pior, nós acreditamos nela. O que acontece por diversas vezes, que é aquilo que nos faz viver, é aquilo que inclusive agrava a nossa paralisia, atrofia os nossos membros. É assim, não, mas é assim por causa disso. E nós vamos convencendo a gente mesmo. A gente tem esse poder de convencimento de que falsas ou pseudo-verdades, de que sofismas que a gente acredita, que a gente entende como princípio, e a gente acaba não percebendo que só passam de cisternas rotas, de águas que não se mexem, de lugares onde a gente espera que viria cura, mas na verdade só vem paralisia, dor, sofrimento, falsos discursos, mentiras. E nós olhamos para lá, e porque olhamos para lá, esquecemos de olhar para o lugar onde realmente viria cura. É exatamente isso. Mas por que o paralítico estava lá todo dia? Porque todos nós somos assim, sabe? Nos apegamos a qualquer esperança, por mais absurdo que seja, para continuarmos vivendo. Meu irmão que fala, para quem está se afundando, jacaré é tronco. Literalmente isso. Para o paralítico, todas as vezes que aquela doença lhe choca e jogam na sua cara que ele é alguém sem perspectiva de vida, ele imediatamente fala para a pessoa, não, de jeito nenhum, eu só estou assim porque ninguém me jogou no tanque. Eu terceirizo a minha atitude, eu terceirizo a minha verdade. São discursos e narrativas falsas, mas que nós juramos de pé junto que é verdade. E, inclusive a gente se convence disso. Se alguém me jogar no canto, isso vai acontecer. Como assim? Se o lugar é de competição? Nunca a sua cura viria. Na verdade, ele precisa de uma desculpa para continuar vivendo com sua doença. Mas essa desculpa é o que decreta ainda mais a sua sentença. A verdade é que ele nunca vai voltar a andar. Eu não tenho um emprego bom, sabe por quê? Porque a minha mãe não teve condição de me dar uma boa educação. A cisterna, só olhando para lá.
Meu casamento tá por um fio, sabe por quê? Culpa da minha esposa que não faz nada em casa. É culpa do meu marido que não levanta para trabalhar. Você já tem todas as verdades, né? Já tem todo o discurso certinho, né? Só você não percebe que enquanto tem pessoa andando, correndo, você pensa que pode andar, mas está com seus membros atrofiados. Pessoas são muito difíceis, por isso que eu prefiro cachorro. Sabe, a minha experiência com a igreja foi trágica. Eu não quero mais viver, não. Eu não quero mais viver isso, não. Por isso que eu gosto de fazer, sabe o que é? Sentar no banquinho do cinema, com ar-condicionado e telão, e cantar no escurinho do cinema. Tu é um paralítico, cara. Tu é um paralítico. Senhor, eis-me aqui! Envia aquele ali. Quantos chegam pra mim? Cara, tem gente que eu fico até assim, porque marca gabinete comigo pra falar o que fazia na outra igreja. Agora isso, eu fazia aquilo, eu não sei o que, não sei o que lá. Mas e aí, e agora? Não, preciso ser curado e tal. Tem problema disso não, gente. Cada um tem o seu momento. Mas não dá pra entender. Não dá para entender aquilo que é fonte da sua cura. Você colocar nela, inclusive, uma desculpa para dizer, não, isso que me está deixando curado. Sabe o que é isso? É perder a fé em nome da fé. Só você não percebe que você está olhando para o tanque, inventando falsas desculpas e falsas narrativas que você introjetou como verdade absoluta, mas que só te levam a atrofiar os seus membros. Você é um doente, um paralítico. Meu querido, para de colocar a culpa no outro. Não tem ninguém que me jogue. Terceirizando tudo. Eu não sou viciado em álcool, só bebo socialmente. Tu é um alcoólatra. Eu só fumo uma maconhazinha para me relaxar. Tu é um viciado em drogas. Você consegue entender que você está inventando um discurso que só te deixa paralítico? Não tem como. Tô zapeando no site e me aparece aquela mulher pelada. Não é só mulher pelada não, tá? Tem homem pelado também. Tem um monte de mulher que tá aí, ó, preso na pornografia. Sabe o que você é? Você é um pornográfico. Afinal de contas, olha o discurso, olha o falso discurso. A carne é fraca, pastor. Se Deus não quisesse que a gente fizesse isso, Ele não colocaria a gente com impulso. Meu querido, você não percebe que esse mesmo discurso que faz você, inclusive, pseudo acreditar nesse negócio, é esse mesmo que está te levando para a morte? Você não consegue entender isso? Você não consegue entender que enquanto o seu olho estiver no tanque e no seu discurso mal falado, mal feito, você vai continuar doente? E quando existirem mais se, aí sim, você tem resposta para tudo, não tem? Seus discursos estão prontos, né? Só que você esquece de olhar para baixo e ver que você não consegue andar. E ver se você se afoga nos seus discursos. Você não consegue perceber isso. Não, eu não vou trair minha esposa, não. Só aconteceu uma vez, mas você sabe. Eu só vou no WhatsApp, mando um contatinho pra uma, mas eu não chego a consumar. Você é um adúltero. Adúltero. Inventamos desculpas. Falsas narrativas de cura, carregamos erros, vícios, mágoas, culpas, falhas, tristezas e vamos nos alimentando uma fé sem sentido, uma fé terceirizada que coloca no outro a culto e a narrativa, ou uma fé utópica que inclusive faz com que a gente se autoflagele, se autocomisere. É esse tipo de coisa, esse escapismo é extremamente nocivo. Mata a fé em nome da fé. Mata a fé em nome de uma crença, uma pseudo-fé, um falso Deus, um Deus com letra minúscula. Afinal, resposta todos nós temos e convencemos os outros e nos convencemos de que está certa.
E o que acontece é que nos perdemos dentro da nossa história e em nome de uma fé vazia, de tanques de águas, de falsas narrativas, vamos em direção a uma destruição. Quantos de nós já nos acostumamos com as nossas paralisias e já não enxergamos a chance de coisas virem a serem diferentes? Então, ao invés de continuarmos lutando, nos acomodamos em nome da fé, em nome de Deus, em nome das nossas falsas crenças, em nome do plausível, em nome dos princípios. E eu paro aqui, porque tem coisa que a gente coloca na categoria de princípio que na verdade só é cultura, só é o seu jeito de fazer. Não, isso aqui eu não negocio. Será que não? Será que não é para negociar? Você acha que isso aqui é a verdade absoluta? Olha para Cristo, vê se isso tem a ver ou tem a ver com a sua história. E em nome do princípio, em nome da fé, de discurso que a gente inclusive sabe fazer. Não sei se você sabe, mas os sofistas, a lógica dos sofistas era o seguinte: eles pegavam qualquer paradigma, sendo verdade ou não, e eles provariam que era verdade ou mentira, de acordo com a filosofia, como ele conduzia você pelo pensamento. Inclusive, um dos sofistas mais incríveis que existiu, ele provou que Helena de Troia era uma mulher muito boa na primeira parte do livro dele. Provou que ela era uma mulher incrível, só que era uma mulher perversa. E você tinha pena do que fizeram com Helena de Troia. Depois, na segunda parte do livro, ele provou ao contrário, que ele era muito perversa. E no final você estava com raiva de Helena de Troia. Daí, no último capítulo do livro, ele bota assim, dizendo assim, você viu como eu levei você? Uma hora você amou, outra hora você odiou. O que ele quis chamar a atenção pra gente é o seguinte: o discurso por diversas vezes constrói qualquer verdade. Qualquer letra. Por isso que a letra mata. E por diversas vezes, o que você faz é que, em nome de falsos princípios, você cada vez mais atrofia os seus membros e fica cada vez mais doente. Mais doente, e em nome do plausível, de falsos princípios que não deveriam ser princípios, em nome de sofismas, de pseudo-verdades que criamos pela conveniência, vamos nos encurvando e virando escravos de frente ao tanque que parecem nossa solução, mas não passam de engano e prisão. Conheço muita gente que não consegue se autocontrolar diante de pornografia, da compulsão por dinheiro, mas está à espera do anjo balançar a água. Não, eu consigo, dá certo. Os discursos estão prontos. Conheço muita gente que tem mágoa, e a sua paralisia é parte dessa mágoa, mas está esperando o anjo passar para balançar a água. Afinal de contas, não sou eu que tenho que entrar lá. Quem tem que entrar é quem me magoou. Mal você percebe que você olha o aleijamento do outro, mas as suas pernas estão iguais. Você não consegue andar. A água balança e você acha que é para o outro. Conheço muita gente que aceita a humilhação, mas está à espera da água balançar. Alguma coisa vai acontecer. Ei, só você não percebe que o seu problema não é a paralisia. É que você está olhando para o lugar errado. Se enxerga. Se enxerga. Quantos cegos aqui hoje julgam que o seu problema é a paralisia, mas na verdade a raiz do seu problema é a falta de visão. As falsas narrativas estão prontas, são bonitas, mas só te impedem de ver a sua verdadeira doença. Olha para você, se entenda, se enxerga. Está na hora de deixarmos de apostar em cisternas de águas paradas, em falsas narrativas, e olharmos exclusivamente para Cristo, a nossa verdadeira cura. Jesus é tipo salva-vidas, gente. Deixa eu te explicar como que Jesus ajuda. Salva-vida é o seguinte: ele vê alguém se afogando, ele vai lá para nadar. Só que ele tem duas alternativas. Quando chega lá e o cara tá se debatendo muito, ele tem duas alternativas: ou ele domina o cara totalmente, ou ele espera o cara parar de se debater, para depois ir no cara e dominar. Jesus é tipo isso. Sabe por que Jesus pôde salvar aquele homem? Porque ele não estava mais se debatendo. Ele tinha aberto mão de toda a tentativa via imperfeição. Deixa eu falar para você.
Para de se debater, cara. Para. Enquanto você estiver olhando para o outro lado, enquanto você estiver tentando fazer o teu jeitinho, ajustar suas coisas, o máximo que pode acontecer, meu querido, é Jesus ficar de braço cruzado, esperando você parar. E glória a Deus se isso acontecer, porque um monte lá que estava olhando para a cisterna não foram curados. Chega uma hora que a gente tem que se dar por vencido. Nessa queda de braço, meu querido, deixa Cristo vencer. Deixa Ele vencer, tira o olho do tanque, sabe? Oportunidades imensas são perdidas, não porque Jesus não passou, não, mas porque os nossos olhos não têm condição de vê-lo. Tire seus olhos do poço, olhe para Jesus, Ele está passando aqui hoje, Ele é a sua fonte de cura, Ele é o médico dos médicos, Ele está passando aqui hoje. Sim, Jesus está aqui hoje te dizendo, e pergunta a mesma coisa que perguntou para aquele paralítico cego: você quer ser curado? Você quer ser curado? Deixa eu falar para você, Jesus se importa com você, Ele conhece o seu nome, Ele conhece a sua história, Ele conhece o seu passado, a sua família, a sua procedência, as suas quedas, os seus dramas pessoais, sabe onde começou a maior tragédia da sua vida, que culminou no sofrimento que você está passando agora, mas Ele ama você, Ele se compadece de você, Ele te faz essa mesma pergunta hoje: você quer ser curado? Jesus conhece a sua real situação. Veja o texto no versículo 6, fala assim: quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Jesus já sabia o que estava acontecendo, Ele sabe o que está passando com você, dentro da sua casa, dentro da sua família. Quando você tranca a porta do seu quarto, Ele sabe o que passa no seu coração. Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, Ele conhece tudo, e Ele está aqui hoje, e tem um diagnóstico já feito sobre você nas suas mãos. Ele te conhece, o seu conhecimento é absoluto, é real, é totalitário, é cabal, Ele é onisciente, Ele sabe quem você é e quanto tempo você está sofrendo. A pergunta que Ele te faz é: você quer ser curado? Ele olhou a mulher samaritana com um monte de problema de adultério e tudo mais, e Ele já sabia sobre ela. O problema dela é que ela era uma adúltera. Ele olhou o jovem rico e sabia que o problema dele é que ele era apegado ao dinheiro. Ele olhou os fariseus e viu que o problema deles era uma espiritualidade de fachada. Mas Ele olhou o ladrão da cruz e viu no próprio ladrão alguém que tinha o coração quebrantado, cheio de arrependimento. Ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sim, Ele conhece. Jesus olha para você hoje e sabe o que você precisa. Ele sabe a sua real situação. Isso significa que você não pode se esconder dele. Exatamente, Ele conhece você. Ele sabe do seu passado, da situação que você está agora. Ele conhece seus erros, seus acertos, seus quebrantamentos, seus pecados, seus arrependimentos. Jesus te é mais íntimo do que você próprio a si mesmo. Assim diz o salmista: ainda que a palavra não me chegou à boca, tu já conheces, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões suas mãos. Ele te pergunta hoje: você quer ser curado? Ele não tem apenas conhecimento, mas Ele tem compaixão. Ele imediatamente curou aquele homem. Ele não precisou de fisioterapia. Inclusive Ele não precisou nem dar a resposta certa. Percebam que a resposta foi totalmente errada, mas Ele tirou o olho de tanques, de falsas narrativas, e Ele observou: é Jesus. A única coisa que Ele precisa, o Cristo, é que a gente mire o olho nele, e Ele nos faz a mesma pergunta: você quer ser curado? Se você está no fundo do poço, se você está no fim da linha, quando reconhece que não tem mais nenhuma chance de ser curado, então eu quero dizer para você hoje que você é um grande candidato ao milagre de Deus. Jesus de Nazaré passa por aqui. Ele passa pela casa de misericórdia, Betesda, casa de misericórdia. E aqui estamos numa grande Betesda hoje, essa manhã. Ele passa pela casa de misericórdia. Não somos nós que vamos a Ele, mas Ele vem ao nosso encontro. E a única coisa que Ele fala para você hoje é: não importa se você é o primeiro da fila, o segundo da fila, o último da fila, Ele tem tempo na sua agenda para ir e caminhar por todos nós, nos perguntando: você quer ser curado? Você quer ser curado?
Mas pelo amor de Deus, essa pergunta, você quer ser curado? Só existem duas respostas para ela. É sim ou é não. Chega de inventar falsos discursos. Chega! Ele quer curar seus traumas, sua autoestima achatada. Ele quer curar seu passado mal resolvido dentro de si. A pergunta que ele te faz é: você quer ser curado? Não importa o tempo que você esteja com a sua enfermidade, e eu falo enfermidade em todos os níveis, seja emocional, espiritual, física, não importa o tempo. A mulher do fluxo de sangue eram 12 anos e ele a curou. A mulher encurvada eram 18 anos e ele a curou. Esse homem estava 38 anos numa maca, e Jesus não quis saber a quantidade de tempo. Ele teve poder para o curar. Ah, Senhor, mas faz muito tempo. Eu já fiz de tudo. Eu fui aos médicos. Eu já pedi perdão. Eu já fiz de tudo. Tentei reconciliar, mas não deu. Ele não te pergunta isso. Ele só te pergunta: você quer ser curado? Não importa a causa do seu problema, Ele é poderoso para curar. Jesus é maior que o seu problema. Um homem com 6.000 demônios nele, em Gadara, e Jesus o transformou num missionário, instantaneamente, diretivamente, de forma cabal. Uma mulher adúltera, e Jesus transformou ela numa missionária que varreu Samaria. É sobre isso que o texto fala. Não importa a gravidade do seu problema, não importa as consequências do seu problema, se a sua família acabou, se a sua expectativa e seu nome está na lama, se a sua empresa quebrou, talvez você seja completamente arruinado, moral, intelectualmente, espiritualmente, isso não importa. Ele é todo poderoso que dá ordem ao sol, e Ele faz as estrelas nascerem. Ele faz isso tudo, dá ordem ao mar e ele se aquieta, dá ordem aos demônios e eles saem, dá ordem aos anjos e ele obedece ao seu comando. E Ele está aqui hoje, dando uma ordem a você: levanta e anda. Levanta e anda. Uma pergunta foi feita, mas uma resposta foi dada: levanta e anda. Levanta e anda. É sim ou não. É sim ou não. Chega de falsos discursos, daquilo que te paralisa ainda mais. E diante de uma pergunta maravilhosa, e diante de uma ordem maravilhosa, levanta e anda, tem um resultado maravilhoso. Versículo 9 fala: imediatamente o homem se viu curado e pôs-se a andar. Ele está aqui para libertar você de fato, para salvar você de fato. É imediato, é completo, é pleno. Esse é o nosso Deus. Você quer ser curado? Jesus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Ele tem o mesmo poder e Ele está aqui hoje. Ele tem um diagnóstico de todos que estão nessa casa de misericórdia, e Ele passa por entre esses vãos aqui e Ele faz a mesma pergunta. Se imagine agora olhando para Cristo. Tira o olho desse tanque, rapaz. Tira o olho desse tanque. Olhe para Cristo. A pergunta dele é: você quer ser curada? Ele tem poder para te libertar. Ele tem poder para te curar. Então o milagre vai chegar, porque aquele que pergunta tem o poder para curar, poder para libertar das memórias amargas, poder para libertar das falsas narrativas, poder para fazer tudo novo. Ele tem poder para libertar você, salvar você, curar você. Ele tem poder para começar tudo de novo, novo de novo, novo de novo. Você quer ser curado? A coisa mais incrível do texto é que aquele homem não conseguiu responder essa pergunta. Por que Jesus mesmo assim o curou? Deixa eu te explicar. Porque ele era o único que não estava olhando para o tanque. Eu gosto muito de um texto que fala assim, nos ensinando a orar: quando você for orar, fecha, tranca a porta do quarto e busca ao Senhor, ora ao Pai, que Ele te vê em secreto, que o Deus que te vê em secreto te recompensará. É engraçado que Ele não te escuta, porque oração a gente faz falando. Lê do engano, de vez em quando a gente não consegue definir o que é tanque. Você não tem essa percepção? Eu não consigo definir quais são as falsas narrativas. É isso que me acontece.
Eu não consigo ver, inclusive, o que está me paralisando. Mas graças a Deus que Deus não escuta orações que falam. Deus escuta as orações que Ele pode ver. E sabe o que Ele quer de você? Ele quer apenas que o seu coração esteja quebrantado, dizendo: eu não consigo expressar em palavras, mas eu sei muito bem que o olhar para o tanque não é o lugar certo. Eu quero olhar hoje para o Senhor Cristo Jesus, autor e consumador da minha fé. Você quer ser curado? Pois Ele tem poder para isso. Talvez de tão acostumado com as situações que a gente se encontra, a gente nem consiga mais reagir, apenas explica com falsas narrativas, porque não consegue ser curado. Mas Jesus, Ele não quer explicação, gente. Ele não quer. Ele só quer que você tire os seus olhos do tanque e coloque nele. Você consegue fazer isso hoje? Quantas amarras, quantas fortalezas, quantos padrões que nos foram entrejotados como verdades inquestionáveis, que têm que ser problematizados, que hoje nos paralisam, que hoje nos decepam as pernas, os membros. Nosso problema não é a paralisia, nosso problema é a visão. A gente não quer olhar para Jesus, a gente quer olhar pelo que a gente entende como verdade. Quebre isso hoje no nome de Jesus. E a coisa mais bonita, é que depois só veio uma ordem: levanta, pega seu leito e anda. E o que Ele fez? Ele obedeceu. E a gente aprende um negócio. Saiba que para aqueles que tiram o olho do tanque e olham para Jesus, aquilo que significa ser a sua prisão se tornará no seu maior troféu. Ei, quer ser curado? Ah, meu querido, Ele passa por aqui essa manhã e Ele te faz essa pergunta: quer ser curado? Para de olhar para a perna paralítica agora. Para de olhar para o tanque. É momento de acertarmos a visão. Se você entende que está paralisado e nunca experimentou Cristo de verdade, assim, nunca experimentou tirar o olho do tanque, você até gosta do tanque, pô. São 38 anos lá. Será que você conseguiria viver sem o tanque? Conta a história que um pastor recebeu isso, aconteceu recebeu no seu gabinete uma mulher que reclamava muito da doença. Estava com câncer, reclamava muito da doença. Toda semana. E um dia eles oraram e por acaso Deus a curou. Deus a tirou do tanque. Na semana seguinte ela marcou o gabinete de novo com o cara. Chegou lá, ela começou a chorar. Ele falou: minha filha, por quê? Você está curada. Ela falou assim: pastor, agora eu não sei como viver sem a minha doença. Não sei como viver sem ter as desculpas que eu tenho. Sem me desfazer das narrativas que me protegem. Gente, isso é muito forte. Sem me desfazer das narrativas que me protegem. Porque eu já sei, quando vier falar sobre aquilo que me machuca, eu já sei. Não tem ninguém para me jogar no tanque. A minha oração é que hoje você experimente um ciclo de morte, de paralisia. E esse ciclo começa com voltar a enxergar Cristo. Se você está aqui essa manhã e quer uma vida nova com Cristo, eu não posso deixar passar esse momento. Se você entende que precisa começar uma vida nova com Cristo, uma vida que tira os olhos de tanques e coloca nele, que é autor e consumador da nossa fé. Se você entende isso, repita essa oração comigo, abaixe seus olhos, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, repita essa oração comigo nesse momento. Diga assim: Senhor Jesus, eu sou falho, sou pecador, sou carente da sua graça. Me perdoa, me liberta, me cura, Deus. Entra no meu coração, entra na minha vida.
Muda, Senhor. Eu não aguento mais não enxergar. E eu não aguento mais não andar. Me transforma. Eu quero ser teu. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixa. Você que orou assim, levanta sua mão onde você estiver. Você orou assim comigo, levanta sua mão. Onde você, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, eu tô vendo você. Deus te abençoe, eu tô vendo você. Mais alguém orou assim hoje, aqui essa manhã? Deus te abençoe, Deus te abençoe, eu tô vendo você, querida. Mais alguém orou assim, Deus te abençoe, eu tô vendo você. Mais alguém orou assim, dizendo assim, eu quero começar uma nova vida com Cristo. Eu preciso começar essa nova vida. Ai, querido, não deixe esse momento passar. O Filho de Deus está na casa de misericórdia em Betesda. E Ele quer curar, Ele quer trazer vida nova. Você quer isso? Levante sua mão onde você estiver. Talvez o seu caso aqui seja o seguinte: você já esteve sob a tutela de olhar para Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas você se afastou do Evangelho. Por alguma causa, por alguma coisa, você se afastou. Mas hoje Deus te traz à memória um Deus que cura. E Ele te chama, filho, volta para casa. Se esse é o seu caso, você está voltando para o Senhor, levanta sua mão onde você estiver. Tem alguém aqui nessa condição? Voltando para os caminhos do Senhor hoje? Eu queria falar com você que está na internet. Olhe para cá, olhe para cá. Você tem um QR Code aí no telefone. Eu queria muito, se você fez essa oração comigo, que você entrasse em contato. Vença a timidez. A gente só quer orar com você lá do outro lado. Então você entre nesse WhatsApp, nesse momento, vai ter alguém lá para orar com você agora. Mas faça isso. É importante, nós precisamos selar esse momento com uma oração, com uma ministração individual. Eu tenho certeza que você vai ser impactado. Não deixe de fazer isso. Agora eu queria orar com você. Mais uma vez, eu quero orar com você. Se você levantou sua mão, levanta ela lá no alto. Eu quero orar com você. Levanta. Você levantou sua mão? Levanta sua mão lá no alto. Isso. Quem se entregou ao Senhor hoje, fez essa oração, levanta sua mão lá no alto. Lá no alto, lá no alto. Isso, tem uma outra pessoa aqui, ó. Lá no alto, uma outra moça aqui, ó. Bem no alto, bem no alto. É tão importante, porque a gente precisa nesse momento terminar com uma oração. É só isso que a gente quer fazer. Tem uma moça ali, ó. Aqui. Isso. Levanta, eu sei que foram mais mãos. Talvez você já esteja com alguém do seu lado para orar com você. Não fica com vergonha não, ó. Tem uma outra pessoa, ó. Tem pessoas lá atrás, ó. Tem uma pessoa ali, ó. Isso. Lá, ó. Lá. Por favor, alguém pode chegar? É uma moça, uma mulher. Por favor. Quem puder, tá? Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu falar um negócio para você. Ô paralítico. Tô falando com a igreja agora. Paralítico. Se você entende que tem áreas da sua vida que você é guiado por olhar para o tanque e falsos discursos, mas hoje você quer olhar para Jesus e abandonar falsas narrativas. Se esse é o seu caso, tô falando para você, igreja, fique de pé no seu lugar nesse momento, que a gente vai se entregar ao Senhor e a gente vai ir em direção ao nosso autor e consumador de fé e de cura e de transformação, de mudança, de graça, de poder, porque na verdade todos somos paralíticos, é isso a verdade. Nós introjetamos falsas verdades e que nos fazem sermos literalmente aleijados diante de Deus e da sociedade, mas hoje o Deus Todo-Poderoso, Ele está na casa de misericórdia e nos faz essa pergunta: você quer ser curado? Tira o olho do tanque, rapaz. Tira o olho do tanque. Nós vamos orar nesse momento. Eu peço uma coisa: que você levante a sua mão de forma simbólica para alguém que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Se você não sabe, não viu, não tem problema, levante sua mão. A gente vai abençoar esse povo nesse momento. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor Jesus, esteja com cada um que levantou a sua mão. Cada um que levantou a sua mão, Senhor. Eu te peço, Senhor, que no nome de Jesus, toda paralisia de vida, toda realidade que não corresponde à sua realidade, Senhor, que possa ser extirpada. E nós queremos declarar que nessas vidas só o Senhor vai reinar. Nessas vidas só a sua cura vai passar. Eu venho te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que nós como igreja, nós possamos ser cura para esse povo, integrá-los na dinâmica da sua igreja. Essa é a nossa oração.
E eu te peço no nome de Jesus, para todos nós que somos paralíticos, apesar de estarmos em pé, hoje nós reconhecemos falsos discursos e nós entendemos que nós precisamos dar um basta para essas vozes que não correspondem às suas vozes, para esse olhar para o tanque que não corresponde olharmos para ti. Nós abrimos mão disso tudo e nós dizemos: Senhor, nós queremos ser curados. Nós queremos ser curados, Senhor, nós queremos vida nova em Ti. Nós queremos participar de um Deus que quer apenas que nós olhemos para Ele. Nós não sabemos nem o que fazer, nem como falar, mas graças a Deus o Senhor não nos escuta apenas, o Senhor nos vê no secreto. E nós estamos aqui dizendo: olha para mim, Senhor, olha para a gente. Nós precisamos apenas de um olhar, um olhar, um olhar, um olhar Seu. Senhor, cuida da nossa vida, Deus. Retira de nós as nossas paralisias. Nós não aceitamos viver apenas. É o que a sua palavra diz. O Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Deus, que a gente possa sair hoje dessa porta de forma profética, porque nós caminhamos, porque nós estamos andando e não somos mais paralíticos diante das realidades que nos colocam. Nós estamos saindo hoje desse lugar sabendo que nós estamos enxergando de novo, porque nós olhamos para o lugar certo e a gente declara vitória, saúde, vida em abundância, porque o Senhor é o Deus de toda a vida. Nós te amamos, Senhor, e nós te agradecemos. E o Senhor de toda a graça que nos chamou por sua glória eterna, nos confirmará, estabelecerá e colocará os nossos pés sobre firmes alicerces. E nós falamos: a Ti seja a honra, a glória, o domínio, as nossas vidas, as nossas mazelas, os nossos falsos discursos. Nós deixamos tudo no Seu altar. Vem com Sua cura, com Sua glória, com a Sua presença, e nos faz novos em Ti, novos em Ti, Senhor. E que a graça do Senhor, as consolações do Espírito e a comunhão com o Filho sejam com a nossa igreja, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos prepare para um novo ciclo de construção. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e gere recursos aonde não existam. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e traga pessoas para esse lugar. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e gere cura para todos que entrarem nesse lugar. Que o Senhor sobre nós nos dê paz, porque só existe paz naquele que nos dá a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor sobre nós nos ajude a enterrar os antigos ciclos e olhar para frente com novos sonhos que o Senhor nos dá. E olhamos para Ti, Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, querido. Vamos aplaudir ao Senhor e vamos sair da casa do Senhor cantando, dizendo que nós queremos beber do rio do Senhor. Vamos cantar.